Presta atenção. O ministro está nu. Bom dia. Vorcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. Segundo a apuração da Malu Gaspar do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vorcaro escrevia a mensagem no bloco de notas, 7/18, e depois mandava a mensagem. O que o Moraes deve estar puto com o Vorcaro, porque o cara era uma anta, uma anta. O Moraes tinha medo de ser pego, tanto que ele mandava mensagem oculta. O Vorcaro, ele salvava as mensagens que ele ia enviar. O cara era uma anta. O que o Moraes deve estar puto, não deve estar fora da casinha. Ou talvez ele fosse um gênio. Ele salvou isso aqui para usar como proteção no futuro. Depende. Aí a gente vai ver a evolução disso tudo, a evolução da delação. A gente vai descobrir se ele é uma anta ou um gênio. Mensagem, 7/19. Só que ele deixou a mensagem no bloco de notas, por isso que tá dando pra fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Nessa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei pra lá pra tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Pra te contextualizar, tava rolando, né, aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco, já que tava passando por todo esse escândalo, e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí ele continua. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me diz que tá tendo um movimento de sacanagem do caso, e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Primeiro ponto, o que o ministro tá conversando a respeito disso com o dono de banco? Conversar, ele conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui, crise de liquidez, vender ativo com o ministro do STF, que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco? Estranho, né? Aí naquele dia foi feito Isso que já é prova suficiente para você fazer o arrasta. Todo mundo aqui já entende isso. Floriano, por que não aconteceu ainda? Calma que a gente vai chegar lá. Expressas o anúncio da venda do banco para o Grupo Ficto. E 5/22 ele escreve uma mensagem: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. E aí, 5/22 ele manda a mensagem. Nesse mesmo dia, o Vorcaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5/26 e manda uma mensagem 5/26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso. Beleza? 7h58. Esse cara salvava tudo. Muito estranho isso, né? Só se ele... Ah, sabe o que acontece? Boatos que ele tinha 7 celulares. E o iCloud é conectado em todos os celulares. Isso devia ser o iPhone. Então ele deveria salvar para ele copiar e colar e enviar no celular certo. Muito provavelmente é isso. Agora fez sentido. Ele escreve uma mensagem. Alguma novidade? E aí às 10 horas da noite ele vai preso. E o interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas... Isso aqui é desespero, meus amigos. Isso aqui é desespero, porque é um argumento péssimo. Ninguém tá acreditando nisso. É desespero total isso aqui. Mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, Receita Federal, ao CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria Mano, qual que foi a ideia do Moraes de fazer essa sessão de foto? Eu olhei isso e falei, não é possível, ele quer realmente sair como vilão, não é possível. O Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment não. Ele precisa, direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. Você prestou atenção que agora mudou o discurso? Todo mundo falava em impeachment, renúncia, agora tá todo mundo falando em prisão. É, meus amigos, eu fui dos primeiros. Mas presta atenção nessas colocações do Pavanato, olha só. Cadeia no... É, meus amigos, até tá curtindo aqui. É, meus amigos, o jogo tá virando. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Entenda que agora, eu pensei até... Eu tinha uma conclusão parecida com ele aqui, e vou até te mostrar. Mas talvez o Vorcaro tivesse fazendo a transição e talvez ele tivesse salvando a transição de um celular pro outro. Talvez ele tivesse salvando provas para atacar depois. Presta atenção nisso aqui. Como o cara tinha segurança. E vamos ser sinceros, ele não estava completamente errado. Como assim, Floriano? Ele tinha segurança porque realmente o Brasil é uma porcaria.
Não é, tipo, é muita corrupção. Ele tinha segurança que ele tinha comprado todo mundo. Por que ele teria medo de qualquer coisa acontecer com ele? Me explica. Tanto que ele tinha uma confiança gigante, ele achava que o banco iria conseguir entochar 50 bilhões de prejuízo no BRB. Essa era a conclusão dele. Por que deu errado? Por causa dos Estados Unidos, na minha concepção. Por isso que ele errou, entendeu? E foi um erro legítimo. Como que ele ia saber que o Trump ia se eleger, ele ia ganhar e ia dar um foco tão grande quanto tá dando no Brasil? O caso do Master mostra pra gente como é fácil ser bandido no Brasil. O Vorcaro escondeu 2 bi na conta do pai dele. Não é uma offshore que é dona de outra offshore. Não. Conta do pai. 2 bilhões. E é pra gente acreditar que o Toffoli não pensou em olhar nisso. Como é que o Vorcaro pagava propina? Ah, vai ter cripto e o mala. Ah, para, nem o Toffoli, vamos ser sinceros. Deve ter um alerta no Banco Central, lá em quem cuida do Pix, quando faz um Pix de 2 bilhões, né, meus amigos? Pelo amor de Deus. Ou um TED ou um DOC, 2 bilhões. Quantos Pix você fez de 2 bilhões na sua vida? Eu até hoje nenhum, espero algum dia fazer. Mas, tipo, pô, pelo amor de Deus, quantos Pix de 2 bilhões acontecem em um ano no Brasil? No Brasil. Deve acontecer uns 5 a 10, não deve ser muito mais que isso. Escondida com código. Não. Contrato de prestação de serviços falso e paga o cara no Pix. Pronto. Como é que ele cooptava político, juiz, etc? Será que tem chantagem? Será que tem reunião secreta que foi combinada 5 minutos antes, o local num código? Não. Pagode mulher. Como é que ele planejava isso tudo? Será que eram reuniões secretas que não pode entrar o celular? Será que... Grupo de Zap. Grupo de Zap. Provavelmente com figurinhas. Se você pensasse assim, vou ser criminoso, tá aqui a minha estrutura, e você planejasse isso, você ia olhar e falar, não, eu acho que, não, tá muito, eu vou ser pego. Mas o fato é que esse cara comprou a república inteira e quase escapou, quase. Então pensa o seguinte, quantos outros esquemas gigantescos, feitos por gente simplória, medíocre, de um jeito tosco que nem esse, estão por aí? Porque assim, é fácil, gente. Não faz quem não quer. É, meus amigos, expôs de forma muito relevante. Eu acho que a complexidade do operacional ali não era esconder, era comprar todo mundo. Ele comprou todo mundo como nunca se fez. Eu não sei de ninguém que comprou, talvez o Joesley. Talvez essa galera tenha comprado tanta gente quanto ele, mas não caiu, porque tinha uma operação real. O negócio dele é que era fraude financeira bruta e de um tamanho exponencial. Agora preste atenção nas falas do William Vac. Dúvidas, mais nenhuma, de que o celular de Daniel Vorcaro é um caso de como a realidade supera a ficção. O que a polícia extraiu dali e entregou em parte para uma CPI é um roteiro prontinho de um filme sobre a promiscuidade entre endinheirados, através de esquemas fraudulentos, e poderosos, sem o menor pudor de levar dinheiro e trabalhar para fraudulentos. O que se encontra nas mensagens extraídas do celular é uma descrição detalhada de um ambiente de corrupção, visto com a maior naturalidade, que abrange não só políticos para os quais a principal motivação foi sempre a de se preocupar apenas com negócios, mas também dão conta essas mensagens de uma relação no mínimo promíscua, olha aí essa palavra aparecendo de novo, entre o banqueiro-chefe de uma organização criminosa e a mais alta magistratura do país, leia-se Supremo. Seria um problema ligado a indivíduos que integram o STF não fosse a imensa pressão que se formou agora sobre essa instituição. Pressão que, diga-se de passagem, passou a incluir também o Ministério Público na figura do Procurador-Geral. E que tipo de pressão é essa? É a pior possível. O conteúdo que se conhece até aqui do celular parece justificar solidamente a ampla desconfiança do público em relação ao topo do judiciário. Desconfiança essa criada não por campanhas de difamação contra o STF, mas pelo comportamento de alguns de seus próprios integrantes. Acumulam-se os sinais de que o Supremo não conseguirá resolver essa crise sacrificando alguém apenas. Pois o que se trata agora não é mais da conduta de pessoas, mas da legitimidade de quem deveria zelar pelas normas que regem o convívio de uma sociedade. Você entendeu que o William Vac também acha que esse evento que a gente está assistindo é transformador, certo? Mas existe um truque nos bastidores que eu não acho que eles vão conseguir executar, que é desqualificar as provas.
Presta atenção. Namorada de Vorcaro encerrou a relação depois de prisão do dono master, do dono do Banco Master. Ou seja, era amor puro isso aqui. Essa moça, que era namorada dele, já foi namorada do ex-governador de Minas, vulgo Aécio Neves. É, pessoal, essa mulher gosta de gente poderosa e no meio da política. Seguindo. Por que eu tô mostrando isso? Calma que tem fofoca, mas eu vou falar já. Saiu esse print aqui do WhatsApp do Vorcaro. O Vorcaro mandava tipo uma lista de transmissão para todas as mulheres. Essa aqui é a namorada dele, essa aqui são outras pessoas, vamos dizer assim. O homem era bom, o homem era bom. Aí tem esse vídeo aqui que eu acho válido mostrar. É um pouco de humor, sim, mas tem um fundamento jurídico depois. Presta atenção. Para tudo que agora eu vou fazer um elogio pro nosso Daniel Vorcaro. Olha essa lista aqui. Tati, Érica e Marta, 9 e 5 da manhã. Ele tinha uma lista de transmissão para dar bom dia pra mulherada. E depois a Fabíola aqui, com dó dele de ele acordar cedo. A Fabíola é ex-esposa. Vorcaro, independentemente do seu caráter, o que você fez no sistema financeiro, a gente tem que falar que você hoje resgata a essência, o espírito da masculinidade que está sendo enterrada nesse país, tá? Você é o símbolo do macho alfa. E eu te dou uma consultoria, viu? Saindo de tudo isso, pega a Moriá, pega o Fabiano e monta o energético Sapor, Vorcaro. Porque haja testosterona, haja masculinidade. Faz falta homem como você, homem que tá aí pra caçar, pra fazer, pra acontecer, sabe? Que aqui hoje em dia, a gente nessa cidade só tem. O pior é tudo travestido. Os moleque não quer mais saber de nada. Eu coloquei isso como uma forma de humor, mas tem um fundamento jurídico por trás. E qual que é o fundamento jurídico por trás? Tem mais esse ponto aqui, só para fechar. Vorcaro usou documento falso para acionar Meta, que é a dona do WhatsApp, e tentar descobrir com quem sua namorada conversava. Pessoal, esse cara ele fechou o mundo, ele fez tudo, Acabou de sair uma notícia, que eu vou mostrar no próximo vídeo, que ele gastou 200 milhões de reais em uma festa na Sicília. Esse cara curtiu, vamos ser sinceros? O cara fez e aconteceu, roubou o país, desviou 80 milhões, mas ele viveu, cara, ele viveu tudo que tinha que viver. Agora, se ele for trancafiado, ele viveu, foi um cara que viveu. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque essas provas podem ser desconsideradas. E seria de forma legítima em um país democrático. Como assim, Floriano? A vida sexual de Vorcaro importa para a investigação do Banco Master? Na teoria, tudo isso que vazou, e teve mais coisas que vazaram, é porque não faz sentido mostrar assim. Mas eu vou botar algumas partes aqui, que são coisas muito íntimas que foram faladas pelo Vorcaro e pela namorada, que estão no inquérito, e não deveria estar, porque, tipo, na lei está dizendo que caso, ó, diz o artigo... A gravação que não interessa à prova, isso aqui é o artigo 9 da Lei 9.296. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito. A instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou de parte interessada. Então, tudo isso que foi lançado foi proposital para conseguir invalidar tudo isso no futuro. Floriano vai conseguir invalidar? Não. Por quê, Floriano? Porque simplesmente a gente não está numa democracia. A gente vai convergir para lá, mas a gente não vai seguir. Esquece. As forças que estão na mesa não vão seguir isso, não vai ser invalidado, porque as forças são muito gigantescas. As forças que estão operando no Brasil nesse exato momento são forças muito extremas. A gente está adaptando o Brasil para operar na nova ordem mundial. E nessa operação de nova ordem mundial, a gente precisa limpar essa corja. E a limpeza está acontecendo nesse exato momento. Mas entenda, não tenha esperança demasiada pensando que o Brasil vai se tornar aí o Olimpo da honestidade. Não. A honestidade do topo reflete a honestidade da base. E pelo que tudo indica, a honestidade da base é muito maior do que a do topo. E por isso que está acontecendo essa limpeza. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para a gente salvar o Brasil em 2026.